Ia de perguntar para o psiquiatra forense Guido Palombo, um dos maiores deste país, que daqui a pouquinho estará conosco. Tem alguma dúvida aí? Pensando no mundo dos famosos, esse mundinho pantanoso que Felipe Campos conhece tão bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Guido. Eu queria saber do Guido por que, gente, que a gente viu aí esse caso do Felipe Prior, né, que está repercutindo bastante aí, essa questão que ele foi condenado por um estupro de vulnerável, quase 10 anos depois. Eu queria saber o que passa, por que as pessoas têm essa questão depois de tanto tempo. Por que essa acusação veio depois de tanto tempo, depois que ele já estava famoso, que ele já tinha feito um reality show, e surgiu essa história toda. Eu queria que ele pudesse explicar isso um pouco para a gente, porque realmente eu fiquei com essa dúvida. Se ela foi abusada em 2014, por que ela espera esse tempo todo? E o que esse caso, como figura pública, pode repercutir na vida das pessoas? Eu gostaria que ele explicasse sobre isso. Guido, seja muito bem-vindo ao Morning Show. Muito obrigado, para mim é uma honra e um prazer, e eu vou contar uma coisa para vocês. Eu trouxe algo do Morning Show, que não sei se vocês sabem ou não, mas são os primórdios do Morning Show, que era o Bom Dia São Paulo. Bom dia, São Paulo. Bom dia, São Paulo. E eu me lembro que eu trabalhava no Fala só um pouquinho. Eu me lembro que eu trabalhava no manicômio judiciário e eu punha o despertador, era um pouco boêmio, eu punha o despertador justamente na Jovem Pan, no Morning Show da época. E tinha uma vinheta muito interessante, que era vambora, tá na hora, vambora. E depois tinha portas de aço levantam. E aquele portas de aço levantam, eu falava pra mim mesmo, acorda, vagabundo. E aí eu entrava, ia meio assonado, ia trabalhar, ia pro manicômio judiciário. Todo dia tinha uma crônica extremamente linda, sedutora, que era lida. Aquela música fez parte da vida dos paulistanos, principalmente, né? Por conta do Jornal da Manhã. E a minha também, porque eu era acordado com aquela música. E tinha depois uma crônica linda. E depois essas crônicas foram publicadas. E o livro está aqui, eu achei. Olha, que legal. Que é Bom Dia, Vida, Bom Dia, Amor. Que legal. Então todo dia era lido uma crônica e ele falava assim, bom dia, gente. Aqui essa outra, bom dia, dicionário. E assim era uma beleza. Bom dia pra vocês. Bom dia. O Thiago te perguntou a respeito, você acompanhou a história do Prior, do estupro? Acompanhei. Fala mais pertinho do microfone, fala bem perto. Acompanhei e eu acho que a dúvida dele foi a minha na hora que tudo aconteceu. Sei. E na minha concepção é só porque ele é famoso. Se ele não fosse famoso, não tivesse se tornado uma pessoa famosa, eu acho que essas acusações ficariam na noite do nada. Sei. E como ele ficou famoso, o que aconteceu? As pessoas falaram, eu também aconteceu isso. Não que justifique o ato, Guido, mas eu acho que a publicidade, a pessoa também foi atrás de uma publicidade, na minha concepção. Eu vi a entrevista daquela moça, acho que o Thiagão também viu, Fê viu, também, Fantástico, no último domingo. E a moça, ela dá a razão dela por que ela demorou, porque ela foi questionada exatamente por isso. E segundo ela resolveu tomar a iniciativa depois que ela viu outras meninas passando a mesma situação com o Prior, e aí ela chegou e falou, não, eu preciso explicar tudo. Por conta disso que ela demorou. Entendeu? Não, segundo, e talvez venham outras, porque aquele comportamento dele deve ser um comportamento contumaz. Porque quem age daquela forma, sendo tudo aquilo verdade, é uma pessoa que não é que ela faz uma vez, ela faz várias. Igual o... Guido, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 20 minutos. Para vocês chegarem agora, a gente está entrevistando o psiquiatra forense Guido Palombo aqui no Morning Show e repercutindo um pouco, discutindo o caso do Felipe Prior, ex-BBB, que foi condenado por estupro. Certo, Guido? Sim. Ô Guido, você sabe que os seus livros são um espetáculo, né? E eu já vi você falando de um negócio que eu me senti muito representado. Porque esse programa aqui,
é o que a gente pode dizer de loucura lúcida. Nós aqui somos loucos, completamente lúcidos. Graças a Deus. Completamente lúcidos. Eu queria que você pudesse explicar um pouco pra gente o que é loucura lúcida. Tá, eu acho esse nome muito... Mais pertinho do microfone. Eu acho esse nome muito bonito e poético. É muito na minha poético. concepção. O que é uma loucura lúcida? Mas eu tenho certeza que... Eu tenho lucidez da minha loucura. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui se encaixa... Não sei eu, hein? Mas você... nenhum de nós se encaixa dentro desse conceito de loucura lúcida. É porque você não conheceu a gente ainda. Eu acendo uma vela todo dia de manhã para minha loucura. Mas isso é característica? Eu cultuo a minha loucura. A loucura lúcida, esse termo, ele foi cunhado na virada do século XIX para o século XX e queria representar os condutopatas, psicopatas, sociopatas. Meu Deus. Eu acho que o nome revela muito a essência da coisa. O primeiro que descreveu os psicopatas, que eu chamo de condutopatas, e depois eu digo por quê, o primeiro trouxe um nome também muito bonito, na minha concepção: loucura moral. Porque ele via que a pessoa não alucina, não delira, mas tem um problema moral exacerbado. Esse foi o primeiro, 1835, lá para trás. Depois veio esse termo, que é um termo bonito, loucura lúcida, para dizer que a pessoa não alucina, não delira, mas tem uma loucura. Maravilhoso. Maravilhoso. Na virada nas primeiras décadas do século XX, veio o termo psicopatia, de personalidade psicopática. Depois, sociopata, portador de transtorno do comportamento. Eu, particularmente, gosto, para esses indivíduos, do termo condutopata. Por que condutopata? Porque a patologia, a pateia, a deformidade está na conduta do indivíduo. Ou seja, ele é uma pessoa aparentemente normal, não alucina, não delira, não tem problema de inteligência, etc. Mas tem um desvio de comportamento acentuado. Eu gosto disso de condutopata. Eu acho isso interessantérrimo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu acho que especifica bem, inclusive, sobre o que eu sou. Mentira. Mas eu acho que vem justamente de frente, porque hoje em dia parece que virou um mantra você falar: é psicopata, é psicopata. Todo mundo procura e fala: é psicopata. Eu acho que esse termo ele é muito mal usado hoje em dia. Você não acha também? Acho, porque é assim, de uma forma bastante simples. Você tem, de um lado, você tem a loucura. Agora, quando termina a loucura, digamos que ela termine aqui, não é aqui que começa a normalidade. A normalidade vai começar bem para lá. Da mesma forma que quando termina a noite, não é ali que começa o dia. Você tem um interregno entre a noite e o dia, ou seja, entre a loucura e a normalidade. Você tem uma madrugada. Agora, o Guido, você já falou publicamente que o Bolsonaro é um psicopata. Por quê? Bom, veja, eu sou um técnico. Não sou político, não sou ligado a partidos, sou um técnico. Ou a mulher está grávida ou não está. Ou a tíbia está fraturada ou não está. Então, se você pegar a vida dele, eu tive acesso à vida pregressa, porque o diagnóstico ele não é feito naquele momento que você examina. O diagnóstico, eu diria que ele é multidisciplinar. O que é um diagnóstico multidisciplinar? É aquele que leva em consideração condições de gestação da mãe, parto, desenvolvimento neuromotor, aplicação na escola, comportamento durante a vida. E aí você vai somando e vai pegando. Mas eu gostaria de não ficar especificamente, porque eu acho que Bolsonaro também já passou, já foi, enfim. Mas existem transtornos de comportamento específicos dele. Então, é isso que eu queria entender. Quais? Quais? Por exemplo, você
tem, por exemplo, é uma pessoa que ele só ainda se diz militar por uma questão de poucos dias. Ele não era para ser militar, ele era para ser expulso. Os militares verdadeiros que conviveram, etc., eles têm uma visão completamente diferente. Ele tem uma visão, eu diria, uma visão de que ele é uma pessoa insubordinada no Exército. E por que ele não foi expulso? Ele não foi expulso do Exército porque foram feitas perícias, etc., naquele velho problema de que ele iria pôr bomba aqui, ali e tal. Isso daí foi dado por um antigo delegado da Polícia Federal, dando como realmente uma realidade aquilo que aconteceu. Ele ia ser expulso. Por que ele não foi expulso? Porque naquele ano era um ano de eleição. E quando um militar, isso faz parte do regimento militar, ou talvez geral, quando uma pessoa se candidata, um funcionário público, se candidata a um cargo eletivo, ele não pode ser expulso com 3 meses. 3 meses antes, ele não pode ser expulso. Então, ele só não foi expulso porque ele se candidatou e depois ele virou que não ia nem ganhar. Fala, Fê. Guido, olha, o ano que vem eu vou completar 50 anos. Muito obrigado, eu sei que eu estou muito bem. E aí, o que acontece? Eu nunca vi uma polarização e uma doença que a gente está vivendo da forma como a gente está vivendo. Qual é o remédio para isso? Existe um calmante? Eu não sei. Existe algum controle? O que a gente tem que fazer para a gente poder se munir? Ou para a gente poder, ou para que a gente possa realmente conseguir navegar nessa maluquice toda? Felipe, você está fazendo uma colocação extremamente importante na minha maneira de entender. Essa polarização, ela parece time de futebol. Você não enxerga o próximo. Isso é irracional. Isso é o sentimento invadindo o pensamento. O pensamento é racional, mas as pessoas se tornam irracionais. Ou você ama ou odeia. Mas isso eu acho que foram 4 anos que foi plantado essa mentalidade. Uma mentalidade, na minha concepção, uma mentalidade de violência, de armamento, de ódio, de guerra. Não é assim. Extremista. Extremista. E o extremismo, ele parece time de futebol. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Isso é um absurdo. Agora, você pergunta qual seria o remédio? Eu acho que passar um pouco de tempo, o radicalismo ele vai se dissolvendo, que por enquanto está muito radicalizado. Guido, eu vou fazer o seguinte, o papo está muito bom, turma, ele vai continuar depois do intervalo comercial, você não sai daí, a gente já volta aqui com o nosso Morning Show, mas antes você confere o Giro de Notícias, são 11h29. Tá aqui a tua participação, doutor Guido. Pois não. Para entender o que leva uma pessoa a chegar numa autoridade pública de forma presencial e hostilizá-la, o que passa na cabeça de uma pessoa? É o radicalismo que a gente estava conversando. É um absurdo o que o Brasil implantaram no Brasil, essa mentalidade radical. Ou é aqui ou é ali. E as pessoas acabaram entrando nessa. E por que o radicalismo não presta? Isso é radicalismo. Por que não presta? Porque nós temos algumas esferas mentais, tá certo? Pensamento, sentimento. São 2 esferas completamente diferentes. Quanto mais eu penso, menos eu sinto. Quanto mais eu sinto, menos eu penso. Mas tem um estado patológico que é chamado, tem até nome, chamado catatonia, catatimia, que é quando o sentimento invade o pensamento. Invade e torna o pensamento complicado. Então, o radicalismo é quando o sentimento, aquele sentimento radical, invade o pensamento e a pessoa age, a ponto de pegar e ter esse problema que teve
de um ministro ser hostilizado. Não digo se o ministro é certo ou errado, mas hostilizar as pessoas na rua por causa de radicalismo. Não, porque a gente viu várias imagens. Eu me lembro, se eu não me engano, acho que foi durante a eleição, o Mano pode me corrigir se eu estiver errado, de uma galera fazendo uma ode a OVNIs. Lembra disso? Isso foi Foi na frente do acampamento militar? Foi no processo depois da eleição, depois, né? Quando fazem os acampamentos. Exato. No meio do acampamento, que eram pessoas protestando contra o resultado da eleição, tiveram alguns que tentaram se comunicar com OVNIs para pedir socorro extraterrestre. Então, isso aconteceu, a gente viu isso no Brasil. Pode parecer completamente maluco o que eu estou dizendo, mas a gente viu. Mas é uma realidade. Então, mas isso a gente pode denominar o quê? Seita? Não. Qual é a caracterização de uma seita? Eu acho que a melhor explicação é uma internação, entre aspas, porque não é uma loucura coletiva por contágio. É igual, sabe, por exemplo, um linchamento. Às vezes a pessoa, até uma pessoa de bem, uma pessoa de respeito, ela está naquele calor, ela pega e faz aquilo que ela não faria. Agora, o que acontece na mente dessas pessoas que agem, por exemplo, esse que bate, reza por tanque de guerra, o outro que, não é que aquelas invasões no 8 de janeiro. 8 de janeiro. Então, aquilo é uma espécie de uma loucura coletiva, é uma contaminação por ideias, essas ideias extremistas que foram implantadas. Mas isso é uma seita. Podemos falar de seita? Qual é a caracterização de uma seita? A caracterização desses casos de, entre aspas, de loucura coletiva, obrigatoriamente tem que ter um guru, igual em seita. Então o guru líder, né? acha, por exemplo, que vão agora todos para o suicídio coletivo para ver Como aconteceu agora. Pois é. Então isso... De morrer por inanição. Tem que ter um guru que é o mentor. Ele pode nem estar presente, mas ele é um mentor, ele é o líder, é o líder, né? É o líder. Agora, o que acontece com esses que embarcam nessa, entre aspas, loucura coletiva? É um estreitamento de consciência, como se fosse um cabresto. Às vezes até pessoa inteligente, do bem, etc., mas quando ela entra nessa loucura coletiva, é como se fosse um cabresto que ela veste e só enxerga aquilo. Então é capaz de rezar para tanque, invadir patrimônio público, bater em pedir ajuda de... Exatamente. Mas, doutor, você sabe que hoje, no começo do programa, eu acho que você não estava aí ainda, eu falei justamente sobre um pastor que tem um canal no YouTube, já com milhões de inscritos, e ele dissemina a história de que o Lula está morto e tem 4 clones do Lula. 4. Eu parei para assistir, para eu sentir a minha indignação, assim. Foi um misto de tudo, de vergonha alheia, de indignação, de falta de decoro, de absolutamente tudo. E tem gente que embarca nisso. Tem gente que vai e acredita nessas histórias. E eu volto a frisar bem, porque eu gosto de deixar as coisas muito bem explicadas. Eu tenho um viés um pouco mais para a direita, mas eu gostaria que fosse inteligente. Sabe? Então, por que essas coisas acontecem? Felipe, a sua pergunta é ótima. Existe, então, um guru deformado, provavelmente doente mental. Esse não, enfim, ele está absolutamente longe da realidade, 4 clones, etc. Eu não vi, mas provavelmente Sim, é isso. É um doente mental, uma pessoa perturbada mentalmente, no mínimo perturbado mentalmente para falar essas besteiras em público. É o mínimo. Não é? Agora, o que acontece com as pessoas que embarcam? Os franceses, eles explicam bem e eles chamam de folie à deux. Folie à deux é loucura a 2. Folie e loucura é 2. É quando tem um contaminador, o verdadeiramente doente mental, e o outro é o contaminado. Então é contaminador, contaminado. Agora, para você ser contaminado, obrigatoriamente você tem que ter uma fraqueza mental.
Senão você não embarca. Por exemplo, você viu e não embarcou. Agora, por que outras pessoas vêm e embarcam? Porque elas têm uma fraqueza mental. Então, todos esses que embarcam, que acham que é certo, esses seguidores, sem dúvida nenhuma, se você examinar, você vai ver que tem fraqueza mental. Porque se não tivesse fraqueza mental, não embarcava nessa folia D, que na verdade é uma loucura coletiva. Como esses outros também radicais, exatamente, Amanda. Doutor, o senhor tem uma longa experiência como perito forense. Num caso como esse que a gente está falando, onde as pessoas embarcam numa loucura coletiva, como que se separa o grau de responsabilidade de cada um dos envolvidos num ato como, por exemplo, o 8 de janeiro? É uma excelente pergunta sua. Normalmente é assim. Quando você tem indutor e induzidos, ou induzido, indutor e induzido, o que você faz? O indutor é o louco verdadeiro, que não tem cura, não adianta. Ele nasce, se desenvolve e morre. Agora, os induzidos, quando eles são separados completamente do indutor, eles voltam para suas normalidades medíocres. Mas eles não ficam com por exemplo, nessa loucura que o Felipe contou, de que Lula é um clone. Então você tira o indutor não tem jeito. Ele ele nasce, se desenvolve e morre. Agora, os induzidos, eles vão para outros lugares nas suas mediocridades. Então, basicamente, é isso. Mandinha. Então, tem jeito. Bom, queria fazer uma pergunta aqui para o senhor, também acompanha muitos trabalhos, o senhor tem mais de 15 mil laudos, né? E isso me surpreendeu, eu falei, nossa, 15 mil laudos, tem história, hein? Qual o caso, assim, que o senhor mais ficou chocado de todos os casos? Falou, nossa, daqui realmente acho que não estava nem nos estudos. Amanda, olha, na verdade, eu me empolgo com todos os laudos. Praticamente todos os laudos que eu faço, porque eles são todos diferentes. Você gosta de maluco, né? Por isso ele está aqui hoje, talvez. Obrigado por ter vindo. Mas eu acho que eles são ótimos. Eu acho que são ótimos. São pessoas que, sabe, são pessoas maravilhosas, na minha concepção. Mas você me faz uma pergunta que eu diria para você que depende. Depende da época, depende você me fez uma pergunta nesse momento. Eu tenho alguns casos que são incríveis para mim. Eles me surpreenderam. Às vezes pela frieza, às vezes pela forma como o crime foi praticado. Eu conto sempre um que ele para mim, ele chegou a me chocar. Vários me chocaram. E ainda me chocam. Mas tem um que é interessante, que eu gosto sempre de contar. Ele tinha ciúmes da mulher. Até aí tudo bem. Então o que ele fez? A mulher estava traindo, ele cortou o pescoço dela. Mas até aí, Felipe... fácil. Até aí tudo bem, até aí tudo bem. É muito básico, né? É muito comportado. Normal. Aí ele foi se desfazer do corpo e da cabeça. Jogou num poço. Também... Tudo bem. Tudo bem. Natural. Tudo bem. Veja, é compreensível psicologicamente. Mas depois de 3 dias, ele sentiu saudades da mulher. Então ele içou o corpo e a cabeça, amarrou a cabeça ao corpo com barbante, arame e ato sexual. Nossa. Depois de 3 dias. Então aí já não é tudo bem, é chocante. Né? Mas tem casos que eu acho que são vários. Beijou na boca, inclusive, também, né? Vai, sei lá. Mas que ele deve ter feito barba, cabelo sexual. e bigode. Porque a necrofilia, então, todos os casos de necrofilia, eles são da... E a necrofilia tem muito, né? Eu tava vendo a Marilyn Monroe esses dias. Não é tanto assim. Ela é? Saiu um relato essa semana que a Marilyn Monroe, o corpo sumiu e depois constataram que teve necrofilia com a Marilyn Monroe. Agora, você pergunta, existem mulheres necrófagas? Existem. É muito mais difícil. A forma é diferente, né? A forma é diferente. Então, tinha uma que ela trabalhava num determinado instituto médico legal. Eu não vou falar a cidade porque... Claro, lógico. Conhecida, mas ela ia nos cadáveres e ficava se masturbando ao mesmo tempo que ela pegava os órgãos sexuais das pessoas mortas. Nossa. Tiagão, você tem pergunta pro Palomba, por favor? Vamos lá.
Eu tenho. Doutor, eu queria saber como que a gente pode começar a identificar uma pessoa psicopata e se toda psicopatia ela é perigosa. Boa pergunta. Bom, a psicopatia, ela é... você tem a loucura de um lado, a normalidade mental do outro, e entre a loucura e a normalidade, você tem um interregno, que é justamente a zona na qual habitam os psicopatas condutopatas. Então, eles não são nem loucos e nem normais. O que eles diferem dos loucos? Basicamente, eles não alucinam, não deliram, não rompem com a realidade. Eles vivem a realidade como ela é. Agora, o que eles têm de diferente dos normais? Porque eles não são normais. Eles têm ausência de sentimentos superiores, de piedade, de compaixão, de altruísmo, desejo deformado. Então, essas são as características principais deles. Ausência de valores éticos e morais. Então, quando nós estamos diante de pessoas com ausência de sentimentos superiores, de piedade, compaixão e altruísmo, pessoas altamente voltadas para dentro de si mesmas, pessoas egoísticas, egocêntricas, que só pensam neles. Por exemplo, eu vou matar para ver cair. Né? Tanto faz se eu estou matando. O que importa é que eu gosto de ver cair. Então, essas pessoas são esses tais psicopatas, condutopatas, loucos lúcidos, loucos morais, que são os sinônimos que foram dados durante a história. Você me perguntou se esses indivíduos são todos agressivos? Não. Você tem condutopatas que não são agressivos. Você tem condutopatas de outros tipos, mas os que são mais conhecidos da mídia, dos romances, da televisão, são justamente esses que são agressivos. E vou tirar só um mito. Existe um mito que os condutopatas, eles são mais inteligentes do que as pessoas normais. Mito. Isso não existe. Eles são manipuladores. E quando ele te manipula, você pensa que ele é inteligente. Mas ele não é. E as crianças que às vezes maltratam os animais, isso já é um vestígio que pode ser um adulto potencial psicopata? Sua pergunta é ótima, Amanda. Quando você examina, não se dá diagnóstico de condutopatias, psicopatia para crianças. Por quê? A adolescência é um momento, entre aspas, condutopático. Você está sempre brigando com os pais, com grupos, etc. E tal. Então, não é. Depois, quando ela cresce, ela vai ser uma pessoa absolutamente normal. Pode até maltratar animais e tudo, ser uma pessoa absolutamente normal. Porém, tem um detalhe. Quando você examina os verdadeiros condutopatas adultos, eles sempre têm distúrbios de comportamento desde a infância. Ô, doutor Guido, da onde vem o sucesso e o fascínio das pessoas pelo true crime? Por essas séries, porque cresceu muito esse mercado, né, Fê? No YouTube, cresceu muito esse mercado. As chamadas celebridades do crime. Gostam de acompanhar a vida de quem cometeu o crime. Então, por exemplo, você vê a Suzane von Richthofen, por exemplo, que você conhece mais do que ninguém aqui. Ela tem lá uma legião de seguidores que gostam de acompanhar a vida dela, o que ela está fazendo, que consome os produtos que ela faz lá de corte e costura. Tem vários outros casos assim. Maníaco do Parque, recebia cartas. A gente vê exatamente pessoas se identificando com os criminosos. Da onde vem esse fascínio? Paulo, olha, eu sempre procurei uma resposta boa para isso. Eu acho que o inusitado, ele chama atenção. E é um inusitado verdadeiro. Porque, por exemplo, no caso da Suzane, matar pai e mãe e depois ir no mesmo dia... No velório? No velório não, foi num motel. Sim. Tomar também. Champanhe. Isso, e também tomar champanhe. E no velório depois, etc. Então, esse tipo de inusitado, ele chama atenção. Então, isso prende. Agora, você falou, Amanda, das cartas. Eu estudei muito as cartas das pessoas que mandavam para os doentes internados, manicômio, cadeia, etc. Esses ídolos, ídolos entre aspas, né? Maníaco do Parque, antigamente o Bandido da Luz Vermelha, e assim vai, a própria Suzane e tal. Todas as cartas, Felipe, todas, sem exceção, eram cartas primárias, infantis.
pensando que iam corrigir, pensando que ele ia se arrepender. Caramba. E que elas podiam, que eles, enfim, mais primárias. Doutor Guido, deixa eu só me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã às 10 horas da manhã nós estaremos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan. Valeu, essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E para você que está na televisão, a gente segue aqui com o doutor Guido. Desculpa te interromper, doutor, por favor. Não, então, eu acho que esse fascínio, como você perguntou, Paulo, eu acho que é pelo inusitado, pelo grotesco, mas eu não sei se isso as pessoas se sentem bem. Não, porque, depois que elas veem. Porque, por exemplo, se não dá alguma coisa assim, uma Guido, na semana passada, se eu não me engano, o Ulisses Campbell, jornalista que escreveu as biografias não autorizadas da Elise, da Flor de Lis, Ulisses, ele disse que muitas mulheres olharam para Elise Matsunaga e se viram nela pelo fato de terem sido já maltratadas pelos maridos, né? Então você tem talvez uma conexão aí, né? Uma raiva talvez que possa ser guardada por essas pessoas em relação a isso, né? Eu posso contar uma coisa para você da Matsunaga? Por favor. Especificamente, porque parece que teve um filme e nesse filme ela acaba sendo até um pouco vítima. Eu não vi o filme. Não, foi um documentário. É um documentário, mas ela passa um pouquinho por vítima, maltratada pelo marido, etc. Aí você fica com ódio do japonês. Você fica com ódio dele, né? No filme, parece. Eu soube por um advogado que depois me contou que viu. Eu não vi o filme porque eu conheço a realidade. Para mim, o filme, eu não dou a liberdade poética que deveria dar para os filmes. E não dou porque eu sou técnico, não pode fazer isso, não pode aquilo. Bom, pois bem, mas no caso dela, nesse filme, eu fiz 3 perguntas para o advogado que assistiu. Eu falei, apareceram esses 3 itens no filme? Ele falou, não apareceu. Quais? Que aí vai revelar quem ela é. Primeiro, quando ela esquartejou a vítima, ela colocou em mala, né, pôs dentro do carro e foi se desfazer dos pedaços da vítima. Espalhar numa estrada, numa pequena estrada ali no interior, ou próximo de São Paulo. E ela foi pega por um guarda rodoviário, por uma polícia rodoviária. Parou ela por excesso de velocidade. Isso não tem no filme. E aí, entrevistando esse policial rodoviário, eu perguntei, mas o que você achou? Estava alterada, né? Tinha qualquer coisa? Não tinha absolutamente nada, e com o carro cheio de pedaços da vítima. Agora eu pergunto para vocês, que são pessoas normais, né? Mais ou menos. Para as pessoas que estão assistindo, mas se você, às vezes, vem traz na bagagem uma garrafa de uísque que não pode, ou dentro do seu carro tem alguma coisa que não pode, aparece o funil, qualquer coisa, vocês começam a tremer ou até entregar. Todos nós somos assim. Porque o corpo, ele entra, o corpo fala, ele entra numa sintonia e começa a disparar gatilhos, né? Guido, deixa eu te agradecer imensamente pela sua participação. O papo foi muito bom, que a gente nem viu o tempo passar, mas nessa terça-feira nós batemos um papo aqui, entrevistamos o psiquiatra forense, Dr. Guido Palomba, que vai voltar no Morning uma próxima vez pra gente poder aprofundar. Na verdade, vem trabalhar aqui. Valeu. Um abraço, Tiagão. Muito obrigado aí pela sua participação. Tchau, galera. Tchau, Tiagão. Tchau, Jornalismo Independente. Até amanhã.